Desde que a primeira embarcação cruzou o oceano, algo sempre acompanhou os navegantes. Algo indescritível. Criaturas meio humanas, meio peixes, capazes de encantar, enlouquecer ou afogar. Mas será que essas histórias nasceram apenas da imaginação ou há algo mais profundo por trás de séculos de relatos? Da Mesopotâmia à Grécia Antiga, dos vikings aos exploradores europeus, um padrão inquietante se repete. Lendas descrevendo criaturas femininas que cantavam no escuro surgiam na proa de navios e de repente desapareciam assim que alguém tentava tocá-las. Mas e se elas realmente existiram? E se o que chamamos de mito for apenas aquilo que ainda não conseguimos explicar? Hoje vamos viajar pelas profundezas da história, da ciência e dos relatos reais, incluindo o misterioso caso da sereia de Fiji, para finalmente descobrir a verdade. As sereias realmente existiram? Antes de descobrirmos a verdade, peço que considere se inscrever no canal e deixe seu like, sua ajuda é de extrema importância, e assim você não perde mais nenhum vídeo do Coruja. Muito antes de se tornarem criaturas sedutoras da cultura pop, as sereias eram algo completamente diferente, e em alguns casos, muito mais assustadoras. Os primeiros registros de seres anfíbios inteligentes surgiram na Mesopotâmia, cerca de 5.000 anos atrás. Antigos escritos descrevem Oannes, uma criatura meio homem, meio peixe, que emergia do fundo do mar para ensinar a sabedoria aos humanos. Ele não era um monstro, era um instrutor, um ser evoluído. Para os povos de Tigre e Eufrates, essas entidades eram tão reais que deixaram esculturas e inscrições detalhadas. Não eram lendas para assustar, mas registros históricos, ao menos na visão deles. Mas os gregos, esses deram um novo rosto às sereias. E não, as primeiras sereias gregas não eram metade mulher, metade peixe. Na verdade, eram metade mulher, metade pássaro. Eram entidades perigosas que atraíam marinheiros para a morte, com uma habilidade sobrenatural, o canto perfeito. No mito de Ulisses, descrito por Homero na Odisseia, elas são tão fatais que o herói precisa ser amarrado ao mastro do navio para não mergulhar rumo ao seu fim. Então, por que de fato elas são vistas como criaturas aquáticas? Porque, com o tempo, dois mitos se misturaram. As sereias gregas e os Nereidas, espíritos femininos do mar Mediterrâneo. A fusão dessas crenças criou o modelo que conhecemos hoje. A mulher de cabelos longos e cauda cintilante. Durante a Idade Média e a Era das Grandes Navegações, esse símbolo explodiu. Sereias começaram a aparecer em mapas, brasões, manuscritos. E cada vez mais marinheiros afirmavam tê-las vistos com seus próprios olhos. Mas seriam apenas ilusões causadas pela solidão do mar? Ou algo realmente habitava nas profundezas daquele tempo? E o que eles descreveram não pode ser realmente ignorado. Se as sereias fossem apenas mitos, por que tantos navegadores, separados por séculos e continentes, descreveram exatamente a mesma coisa? Durante a Era das Grandes Navegações, o mundo estava cheio do desconhecido. E os marinheiros juravam que em certas noites silenciosas, figuras femininas surgiam entre as ondas. Relatos contam que alguns ficavam tão hipnotizados que se jogavam no mar, acreditando estar nadando para os braços de uma mulher, apenas para desaparecer na escuridão. Em 1493, Cristóvão Colombo registrou em seu diário algo intrigante. Ele escreveu que viu seres marinhos com rostos humanos, olhando para ele antes de mergulharem novamente. Não era um mito contado por terceiros. Colombo, um dos navegadores mais experientes da história, acreditou ter visto algo. Em registros coloniais do Caribe, vários pescadores relataram criaturas humanoides nadando rapidamente ao redor dos barcos. Não eram peixes, nem eram golfinhos. Eram algo que acompanhava o barco como se estivesse estudando os homens. Há inclusive relatos de ataques, barcos virados, homens arrastados para a água. Um dos casos mais perturbadores ocorreu na Irlanda. Um corpo foi encontrado na costa, parcialmente humano, parcialmente marinho. O relato descrevia pele pálida, escamas nos membros e um rosto quase humano. O corpo desapareceu misteriosamente, antes que autoridades pudessem analisá-lo.
Alguns dizem que foi levado para o mar, outros que foi levado por alguém. Seja mito, um erro de identificação ou algo que realmente espreitou nas profundezas, uma coisa é certa. Por séculos, humanos afirmaram ter vistos e ouvido seres que não deviam existir. E agora, a ciência moderna está encontrando coisas ainda mais estranhas. O ano era 1842. Pescadores das Ilhas Fiji recolheram das águas um corpo pequeno, deformado e jamais visto antes. Eles acreditavam que tinham encontrado a prova definitiva de que sereias eram reais. E quando a criatura chegou às mãos de colecionadores europeus, o medo deu lugar ao fascínio. O showman P.G. Barnum, famoso por expor criaturas estranhas e fenômenos raros, adquiriu o corpo. Foi ele quem deu o nome que ecoa até hoje, a sereia de Fiji. Mas quando o público viu a criatura, nada de beleza, nada de canto. A sereia era horrenda. Seu corpo seco possuía o torno de um pequeno humano, costelas aparentes, boca aberta como um grito congelado, unido a uma cauda de peixe endurecida. Olhos vazios, mandíbula retraída, dedos ossudos. A pergunta que todos faziam era: o que é isso? Anos mais tarde, pesquisadores afirmaram que a criatura era uma montagem, metade macaco, metade peixe, costurada por artesãos asiáticos. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia explicar. O nível de precisão anatômica era muito além do que se esperava para a época. Costuras invisíveis, ossos que pareciam naturalmente integrados, tecidos que não correspondiam a nenhuma espécie catalogada. Alguns historiadores levantam uma hipótese inquietante. E se a sereia de Fiji não fosse uma fraude completa? Mas sim um híbrido realmente modificado para a exposição? E se o corpo original fosse tão perturbador que apenas uma versão suavizada chegou ao público? Em 1865, um incêndio destruiu a maior parte do acervo onde a sereia de Fiji estava exposta, incluindo ela própria. E desde então, ninguém sabe o paradeiro do objeto original. Alguns dizem que uma cópia substituiu a verdadeira. Outros afirmam que alguém a salvou e escondeu do mundo. Mas uma coisa é certa: se a sereia de Fiji foi realmente criada, alguém precisou ver algo real antes de tentar reproduzi-la. E a pergunta permanece: o que exatamente eles viram? Nos últimos anos, equipes de pesquisas começaram a mapear o DNA presente nas águas mais profundas do planeta. O resultado? Cerca de 80% das espécies marinhas ainda são desconhecidas. Isso significa que, estatisticamente, o oceano pode abrigar criaturas que nunca vimos, incluindo formas de vida humanoides. Ao longo de 2000 anos, relatos de sereias surgiram em locais completamente diferentes, isolados entre si, do Japão à Irlanda, da África às Américas. E a maioria tem características semelhantes, metade humana, metade peixe, um comportamento inteligente. A ciência não confirma, mas também não descarta. E quando consideramos que menos de 5% do oceano foi explorado, a conclusão se torna inevitável. Muitos pesquisadores modernos afirmam que o caso da sereia de Fiji não foi apenas charlatanismo, foi uma interpretação primitiva de um corpo que ninguém conseguia explicar. E a sensação que fica é: quanto mais avançamos na ciência, mais o mito das sereias parece ganhar forma. Seja pela biologia, pela evolução ou pelos registros misteriosos, uma coisa é certa: o mar é enorme demais para ser declarado inocente. Quando povos que nunca tiveram contato entre si descrevem criaturas muito similares, ou isso é uma coincidência, ou é uma memória ancestral. E talvez, apenas talvez, os marinheiros de 1000 anos atrás tenham visto algo que a modernidade ainda não encontrou.
Para cada criatura descoberta nas profundezas, outras dezenas permanecem invisíveis. Para cada som captado no oceano, há outro sem explicação. A fronteira entre mito e realidade nunca foi tão fina. Até que o mar revele de fato os seus segredos, as sereias permanecerão aqui, entre nós, na fronteira entre o medo e o fascínio. Se você acredita que o oceano esconde criaturas que ainda não conhecemos, então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no próximo vídeo vamos explorar outros mistérios que desafiam tudo o que sabemos. Se você acredita que o oceano esconde criaturas que ainda não conhecemos, então deixe seu like, inscreva-se